Olá, irmãos. Estamos reunidos aqui mais uma vez para este culto em família, né? É uma oportunidade de nós podermos, em família, adorarmos o Senhor, colocarmos os nossos pedidos de oração, orar pelo nosso país, por essa questão da pandemia, para que também todas as coisas voltem ao seu lugar, voltem ao normal. Uma oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus, né? E hoje é um domingo muito especial, né? Porque nós celebramos hoje uma data dentro do cristianismo, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela é chamada também de Domingo de Ramos, uma referência ao fato de que as pessoas que acompanharam o Senhor Jesus Cristo colocaram ramos no seu caminho, para ele passando, e também colocaram seus mantos, colocaram suas roupas no caminho. É uma semana é um domingo especial porque ele abre a semana chamada Santa, né? A semana da Páscoa, em que nós temos uma série de celebrações, normalmente nas igrejas cristãs, e na sexta-feira, né, a celebração da morte do Senhor Jesus Cristo e a celebração da ressurreição no domingo. Então, esse domingo de Ramos, ele tem esse propósito, né, de abrir essa semana, mas também tem uma mensagem muito profunda para a gente. E eu queria que nós lêssemos esse texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 21, né, os versículos de 1 a 11. Né, vamos ler esse texto? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como as que os seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Bom, irmãos, esse texto ele é de fato muito impressionante. Ele nos mostra essa entrada impressionante de Jesus Cristo em Jerusalém, e o povo gritando: Hosana, Hosana, bendito o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. O que isso significa? Você sabe o que significa Hosana? Esse termo? Obviamente é um termo de louvor aqui. O povo em júbilo cantava Hosana. É um termo que demonstra alegria, é um termo que demonstra júbilo, louvor a Deus. Mas você sabe qual é a origem, né, desse termo? Que na verdade, né, a palavra que os cristãos usam hoje, Hosana, é uma criação dos gregos. Foi uma criação com base do hebraico, que significa Hoshiana, né? Significa salve, por favor. Algumas fontes também referenciam essa frase como Yashá,
entregar ou salvar, mas aná, né? Ou na, implorar ou suplicar. Mas o significado resultante é semelhante. Por favor, imploro que nos salve. Deu para perceber uma diferença aí do hebraico para o grego? Percebeu que enquanto no grego Hosana é um grito de louvor, de júbilo e de alegria, no hebraico inicialmente era um pedido de socorro desesperado, né? Era um grito de alguém que estava como se estivesse se afogando, né? Que estava em grande perigo e de repente clama por socorro, né? Então era uma petição, no caso, uma petição do povo clamando por liberdade. Ela está pedindo um libertador, está pedindo um salvador, né? Se nós observarmos o Salmo 118, né, o versículo 25, vai estar lá, né? Salve-nos, ó Deus, nos salve, né? Isso é impressionante, porque nós notamos essa grande diferença, né? Como que uma palavra que é um grito desesperado de socorro se torna um brado de louvor, né? A ideia está, talvez, no versículo 26, né, do capítulo 118 do Salmo, a gente encontra essa resposta, né? Porque o Salmo 118, 26 sugere que o significado de Hosana mudou, né? O versículo começa: bendito o que vem em nome do Senhor. Então note que no versículo 25 há o pedido de socorro, mas no versículo 26 tem um grito de louvor aqui, tem um brado de louvor. Bendito o que vem em nome do Senhor. É justamente esse brado que o povo gritou lá quando o Senhor Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém. Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estavam citando o Salmo 118, versículo 26, dizendo-se louvor. Que essa palavra, né, que é um pedido de socorro, Hosana, se torna um louvor em virtude do fato de que seu pedido foi atendido. É essa a ideia, né? John Piper escreve que, por causa dessa mudança de pedir ajuda para reconhecer que Deus enviaria ajuda, a palavra Hosana passou a significar viva a salvação. A salvação está chegando, a salvação chegou, né? A salvação está aqui, né? Era uma exclamação pessoal cheia de alegria, da confiança e louvor por sua salvação, por sua provisão. Na verdade, é alguém que está se reconhecendo em perigo, que está passando por uma grande dificuldade, mas o seu clamor acabou de ser atendido, né? A pessoa que estava se afogando vê ali alguém que vai lhe dar a mão para tirar ela da água. Alguém que estava perdido no meio de uma floresta, ora, pede socorro e alguém chega a pessoa que vai guiá-la de volta ao caminho. É o clamor do socorro atendido, né? É a chegada do Salvador. É isso que transformou um pedido de socorro num grito de louvor. Então, a ideia aqui é muito interessante, porque o povo estava louvando a Deus, estava citando o Salmo 118, glorificando o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo está ali entrando em Jerusalém, e o povo está dizendo que o seu Salvador chegou. Hosana. Nós pedimos socorro e o Senhor atendeu. Nós estávamos oprimidos e o Senhor veio nos libertar, né? Então, é algo muito interessante, né? Porque se nós analisarmos esse texto,
e começarmos a observar um pouco da história, o Domingo de Ramos lá começa com uma grande festa, com o Senhor Jesus entrando na cidade debaixo dos louvores do povo, mas na sexta-feira, boa parte daquele povo, talvez a maior parte, estava gritando: crucificam. Por que isso? Então acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, umas lições que a gente precisa tirar desse texto, né, é que aquele povo ele estava equivocado a respeito da missão de Jesus. Ele estava errado no seu conceito. Eles estavam certos em louvar a Jesus. Estavam certos em dizer que ele era o Salvador. Estavam certos em entender que ele era o Messias. O Senhor Jesus Cristo fez questão, né, de dali mostrar para o povo que ele estava cumprindo as profecias. Ele estava cumprindo a profecia que estava lá em Zacarias, capítulo 9, o versículo 9. Né? Ao cumprir essa profecia, Jesus está dizendo claramente que ele era de fato o Messias. O burrinho que ele montou foi profetizado ali no livro de Zacarias. Nós lemos no início do culto. Né? Nós encontramos uma pista sobre também o significado das roupas nas Escrituras Sagradas, porque eles não colocaram só ramos no caminho de Jesus, né? Eles colocaram as suas vestes também. Mas se você ler ali o texto do livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o capítulo 9, versículo 13, quando Jeú foi declarado rei, o povo tirou as roupas exteriores e as colocou sob os pés de Jeú. Ali, naquele momento, o povo reconheceu Jeú como rei. O que o povo estava fazendo ao colocar as suas vestes, né, na frente do Senhor Jesus Cristo e os ramos na frente do Senhor Jesus Cristo? Eles estavam fazendo igualzinho o povo fez com Jeú. Eles estavam reconhecendo que Jesus era rei, que ele veio como Messias, que ele veio para libertar. Mas a questão é, libertar do quê? Esse é o ponto que é mais importante. Por que o povo estava errado a respeito da missão de Jesus? Porque grande parte daqueles que estavam gritando Hosana naquele domingo, naquele dia, né, que era o primeiro dia da semana, eles estavam entendendo que Jesus Cristo estava vindo com o propósito de libertá-los de uma opressão romana. Né? Eles entenderam, né, que o filho de Davi, da profecia de Zacarias, né, vinha libertá-los, né, daquele jugo romano que eles estavam sofrendo há tanto tempo. Mas eles esqueceram de que aquele Messias, o rei profetizado por Zacarias, capítulo 9, também era o servo sofredor profetizado por Isaías, no capítulo 53. Ele era o Messias, mas ele também era o servo sofredor. E aquilo haveria de determinar a sua missão, o propósito da sua missão. A salvação que eles estavam querendo era diferente daquela que o Senhor Jesus tinha o propósito de realizar. Eles queriam uma salvação política. Eles queriam uma salvação do poderio romano. Eles queriam se libertar do jugo de Roma. Mas o Senhor Jesus Cristo não veio com esse propósito. O Senhor Jesus Cristo veio para livrá-los de um jugo diferente. Eles estavam errados a respeito da missão de Jesus. E por que eles estavam errados a respeito da missão de Jesus? Eles estavam errados a respeito da missão de Jesus porque eles estavam errados a respeito deles mesmos. Porque eles viam que a opressão que sofriam dos romanos
era importante e era a coisa mais terrível que eles estavam passando. Mas eles não viam que eram pecadores. Eles não viam que estavam debaixo da ira de Deus, que o salário do pecado é a morte, que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Eles não estavam entendendo essa verdade, essa realidade espiritual em que eles se encontravam. Era um povo que tinha se afastado do Senhor. Era um povo que precisava de libertação, sim, mas precisava de libertação não das cadeias romanas, mas a libertação do pecado, da culpa por causa do pecado e da condenação que vem por causa desse pecado. Para eles, a entrada triunfal, no final das contas, seria um engodo. A entrada triunfal de Jesus seria decepcionante. Por quê? Porque na sexta-feira ele estava morrendo numa cruz. Para eles, tudo aquilo que eles pretendiam, que eles desejavam com a vinda de Jesus, tinha ido por água abaixo. Porque agora ele estava sendo crucificado. Eles não entendiam que o propósito de Jesus era aquele. Ah, irmãos, eles estavam equivocados, e quantas vezes nós também estamos equivocados? Quantas vezes nós estamos equivocados a respeito do propósito de Jesus? Será que hoje pessoas se encontram equivocadas a respeito do propósito da missão de Jesus? Será que pessoas hoje pensam que Jesus Cristo morreu por uma questão política, por uma questão de opressão romana? Creio que sim, muitas teologias apontam por esse caminho, né? E nós já repetimos isso várias vezes, né? O desfile da Mangueira, na verdade, estava pregando isso, estava dizendo que Jesus Cristo, né, e a morte dele tinha cunho político, tinha o propósito de representar as pessoas que sofrem a opressão, a perseguição, né, da sociedade. É por isso que colocaram Jesus Cristo como mulher, como negro, como homossexual. Porque eles tinham essa perspectiva política a respeito da cruz. Mas eles não compreendiam que Jesus Cristo não veio morrer para representar vitimados pela sociedade. Cristo morreu numa cruz para substituir culpados. E porque muitas vezes nós estamos errados a respeito da missão de Jesus, nós também demonstramos que estamos errados a respeito de nós mesmos. Quantas vezes nós acompanhamos Jesus nessa trilha que nós chamamos de fé cristã, de cristianismo? Há quantos anos você é crente? Você já pensou nisso? O que significa isso? Muitas vezes temos acompanhado o Senhor Jesus Cristo nessa trilha chamada cristianismo, mas estamos equivocados a respeito de nós mesmos. Estamos equivocados porque esquecemos que o propósito da cruz, o propósito de Jesus Cristo foi nos salvar, nos libertar do jugo do pecado, nos resgatar, pagar o preço exigido pela lei. E esquecemos essas coisas todas. A cruz não foi o resultado trágico de um erro político e de uma entrada triunfal que deu errado. Não. A cruz significa que a missão do Messias, né, relatado ali em Zacarias, e do servo sofredor de Isaías, ao contrário de ter fracassado, foi vitoriosa. Porque a cruz não foi a consequência de um erro. A cruz
foi o acerto, foi o propósito levado a bom termo de uma missão que foi dada por Deus o Pai a seu Filho Jesus Cristo. A cruz era o objetivo, a cruz era a missão. O triunfo do domingo de Ramos pode parecer um paradoxo em relação aos sofrimentos da sexta-feira, mas não foi, por exemplo, em relação à ressurreição do domingo seguinte. E esse paradoxo é muito interessante. Do triunfo e do sofrimento, nós precisamos pensar nisso. Jesus, um dia, ele disse que o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. E Pedro, ao pregar para uma grande multidão em Atos capítulo 2, disse que Jesus, o Nazareno, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha só. Quando Jesus Cristo morreu, na verdade o Senhor Jesus Cristo disse que tudo aquilo pelo qual ele passou e passaria foi determinado pelo Pai. Ele estava cumprindo os propósitos do Pai. E Pedro repete a mesma mensagem. A morte do Senhor Jesus Cristo foi o cumprimento dos desígnios de Deus, o Pai. Mas esse domingo, ele não é apenas um convite para ficarmos analisando os paradoxos do Evangelho, mas ele é, antes de mais nada, uma oportunidade de identificarmos as nossas próprias contradições. Porque enquanto no Evangelho nós possamos encontrar paradoxos que nós não conseguimos associar um com o outro, mas que eles convivem bem juntos, que na mente de Deus se encaixam perfeitamente e são paradoxos para nós porque nós não conseguimos compreender, nós temos em nós mesmos não paradoxos dessa forma, nós temos em nós contradições, coisas que contrariam uma a outra e que precisam ser corrigidas. Nós temos contradições em nós mesmos. E esse domingo não é um convite para ficarmos analisando aqueles paradoxos do Evangelho, mas os nossos próprios pecados. Talvez seja a oportunidade de ouvirmos a voz de Deus quando disse lá em Isaías capítulo 1, versículo 13: não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Percebe a contradição? Que ajuntamento solene e iniquidade são contradições. Não pode haver iniquidade ao ajuntamento solene. Você já pensou nisso? O mundo não é capaz de refletir mais profundamente a respeito de certas questões. Mas se você é crente, se você é cristão, você é capaz. Você já se perguntou por que Deus nos deixou em quarentena na quaresma? Você já fez esse tipo de reflexão? Já associou essas duas palavras? Pode ser porque quaresma não é um termo muito utilizado pelos evangélicos brasileiros, mas ele é muito utilizado por cristãos protestantes no mundo inteiro. E como nós já vimos, a quaresma é um período de reflexão, é um período de arrependimento, é um período de voltarmos para o Senhor, nos preparando para a Páscoa. É um período de refletirmos a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos pecados, a respeito do nosso relacionamento com Deus. A quaresma tem esse propósito. Será que estarmos de quarentena na quaresma foi apenas uma coincidência? Será que Deus nos deixar de quarentena num período que é para nós refletirmos, para nós olharmos para nós mesmos sobre as nossas próprias contradições e os nossos pecados? Será que isso foi mera coincidência? Talvez a pandemia não seja apenas uma oportunidade de orarmos por cura para os nossos corpos, mas talvez seja a oportunidade
de pedirmos cura para as nossas almas. Talvez o Senhor tenha nos isolado dentro de nossas casas para refletirmos sobre as nossas contradições, sobre a nossa hipocrisia, sobre a nossa religiosidade pragmática, sobre a nossa superficialidade no culto. Talvez Ele não permita que voltemos a nos reunir, porque talvez não sejamos dignos dessa honra. Você já refletiu sobre isso? Por que será que Deus está nos impedindo de nos reunir? Foi apenas coincidência? Apenas uma questão de que por acaso apareceu uma pandemia, por acaso entramos em quarentena e por acaso não podemos nos reunir? E o poder espiritual e a questão da ação do Espírito Santo quando nos reúne. Nós sempre falamos isso, que quando nos reunimos, nós nos reunimos pelo poder do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo perdeu o poder? Não. Se nós não estamos reunindo, é porque Deus não quer que nós nos reunamos. A gente pode colocar isso tudo na conta da quarentena. O mundo pode fazer isso, mas se você é crente, você não pode. Existem outras contas para serem colocadas, e a principal delas é o nosso relacionamento com Deus. Talvez o Senhor tenha nos isolado para refletirmos sobre os nossos próprios pecados. Talvez Ele não permita que nós voltemos a nos reunir no nosso local de culto, porque talvez não sejamos dignos dessa honra, desse privilégio. Fale a verdade. Reflita comigo. Você está sentindo falta do culto público? Está sentindo falta de nos reunir? Se está, por quê? Por que você quer se reunir com o povo para glorificar a Deus? Talvez Deus queira que nós percebamos que não estamos diante dele apenas no domingo. Talvez Ele quer que nós percebamos que estamos diante dele todos os dias. No culto, no trabalho, em família, na vizinhança, confinados em nossas casas. Talvez Ele tenha nos confinado em nossas casas para nós percebermos que o culto é a celebração daqueles que estão na presença dele todos os dias. Que Ele não pretendia que nós fôssemos para o culto, acharmos que estávamos na presença especial dele e depois, a partir da segunda-feira, nós esquecêssemos dele. Mas hoje nós somos obrigados a refletir sobre alternativas, sobre como fazer alternativas virtuais. E eu penso que a alternativa virtual não é a melhor alternativa se não for para nos unir em família, para adorar o Senhor, para refletirmos sobre a missão de Jesus, para refletirmos sobre quem nós somos. Sejamos sinceros, irmãos. Sabemos que o confinamento tem sido absolutamente necessário para a contenção do vírus e a diminuição da chamada curva de contaminação. E com muita razão nós criticamos aquelas pessoas que querem reunir em culto público nesse período de pandemia. Quando se criticam esse grupo de pessoas, a crítica está sendo bem feita. Mas eu queria que nós refletíssemos o seguinte: quantos de nós está sentindo falta do culto? Quantos de nós
está sentindo falta daquela reunião em que todos nós nos reuníamos para adorar o Senhor, para cantarmos juntos, para partir o pão juntos, ouvir a palavra de Deus juntos, para darmos as mãos juntos. Quantos de nós está sentindo falta desses momentos? Quantos de nós, antes mesmo do vírus surgir na China, já estava de quarentena do Evangelho, de quarentena do culto, de quarentena da comunhão, de quarentena das atividades da igreja? Quantos de nós? Você já pensou sobre isso? Irmãos, o que nós devemos fazer? Devemos reconhecer que precisamos de cura para as nossas almas. Devemos gritar por perdão. Devemos gritar pelo Salvador, pedir socorro, voltar ao significado primeiramente de Hosana, antes dela se tornar um grito de louvor, mas aquele momento em que ela era um grito de socorro. Clamar pelo socorro de Deus. Devemos gritar pelo perdão, devemos gritar pelo Salvador, devemos pedir socorro porque os nossos pecados nos abatem mais que o vírus. Como o salmista disse, sentimos como que os nossos ossos estivessem apodrecendo. Já viu essa imagem? Você se sente assim? Você se sente assim por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas? Você que de repente vivia uma vida dupla, vivia uma vida na igreja, no domingo você ia para a igreja, tinha um aspecto de santidade, tinha um aspecto de piedade, mas durante a semana vivia numa vida de pecado. Você que teve seu coração endurecido por causa do pecado, por causa do desânimo, por achar que a sua necessidade primária era a sua situação social, econômica ou de saúde, que esqueceu da sua própria alma. Você que começou a achar normal o pecado e até justifica o pecado para outras pessoas. Você que tem vergonha do Evangelho. Você que tem vergonha da igreja. Quanta gente, quanto crente que diz assim: eu tenho vergonha do Evangelho. Você tem vergonha de si mesmo. Você que tem dado mais satisfação ao mundo do que a Cristo. Essa é a hora de nós clamarmos por socorro. E dizer lá como no Salmo 118, 25, Senhor, salva-nos. Pai, salva-me. E aí esse grito virará um grito de Hosana nas maiores alturas. Um grito de louvor. Porque Jesus Cristo veio, porque Ele morreu na cruz, porque a cruz era o propósito, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita do Pai, intercede por mim e por você. Você pode dizer agora: Hosana, eu estava perdido, mas o meu Salvador chegou e me resgatou. Eu estava morto e Ele me ressuscitou. Eu vagueava aflito e Ele me achou. Eu estava condenado, mas Ele me substituiu na cruz. Ele entrou triunfante em Jerusalém para morrer numa cruz e livrar a minha alma da culpa, do pecado. Irmãos, que neste dia que inaugura a Semana Santa, a última semana da Quaresma, que nós possamos refletir a respeito do propósito da missão de Jesus Cristo. Uma missão gloriosa e dolorosa, triunfal e mortal, que traz alegria perene, mas ao preço de sangue. É um paradoxo.
mas um paradoxo glorioso. Existe um hino clássico, antigo, no mundo evangélico, que se chama Cidade Santa. É um hino muito bonito. E nas duas primeiras estrofes nós vemos esse paradoxo, que é muito interessante porque fala de alguém que sonhava, né? E na primeira estrofe ele sonha com crianças cantando louvores a Deus, e de repente no meio do louvor das crianças rompe-se o cântico de vários anjos louvando ao Senhor. E o que os anjos cantam? Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mas onde é que está o paradoxo? O paradoxo vem na segunda estrofe, quando o sonho continua e a visão muda. A visão não é mais alegre de júbilo, de canto, de louvor de crianças e anjos, mas a visão agora é sombria. A visão, como diz o cântico, de uma tosca cruz. O vislumbre da morte do Senhor Jesus. Não obstante essa visão sombria, irrompe-se o refrão: Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de Davi. Hosana porque a cruz foi o objetivo. Hosana porque a entrada triunfal de Jesus Cristo foi triunfal até o fim. Foi triunfal na sua morte, foi triunfal na sua ressurreição e será triunfal no seu retorno. Você crê nisso? Que eu e você possamos refletir a respeito de nossas contradições, de nossas negligências espirituais, mas que são contradições que encontram cura na obra do Messias, que encontram cura na cruz do nosso Redentor Jesus Cristo, que conscientes da obra de Jesus e da grande salvação que Ele operou para o seu povo, que nós possamos proclamar bem alto: Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Que Deus nos abençoe.